Muito bom dia para você, graça e paz. É uma oportunidade estarmos juntos aqui para a nossa devocional e hoje separei o texto que se encontra no livro dos Juízes, no capítulo 16, uma história muito conhecida, uma personagem também muito conhecida, muitas vezes citado também, não é mesmo, por aqueles que não têm o hábito da leitura da palavra de Deus, mas com lições muito importantes para a nossa vida, principalmente para nos ajudar na nossa trajetória, na nossa caminhada, para estarmos recebendo como advertência e estarmos atentos a respeito das nossas escolhas, daquilo que nós tomamos como decisão e diante dos nossos julgamentos ou pré-julgamentos, e é muito importante percebermos as consequências diversas que nos alcançam, né? Então, decisões que nós tomamos no nosso dia a dia e muitas vezes nós não avaliamos verdadeiramente aquilo que irá acontecer como desdobramento das nossas decisões. Mas a palavra de Deus é rica em nos ensinar, nos orientar, nos ajudar, nos fortalecer, nos preparar para as diversas situações da nossa vida. Então, que sejamos, não é, cada dia mais dependentes de Deus e da sua santa e divina palavra. Eu quero ler então aqui Juízes 16, versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Amém. Aqui está a história de Sansão, a trajetória de Sansão, o resultado da sua vida. E é muito interessante quando nós entendemos que Sansão, ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Nasceu para uma missão, um propósito específico. Ele deveria ser juiz do povo de Deus, deveria ser aquele que auxiliaria na libertação, no livramento do povo em relação aos filisteus como inimigos, adversários. E havia muitas questões que envolviam a obediência de Sansão em relação ao seu comportamento, suas atitudes, como nazireu de Deus. Ele precisava agir de acordo com as orientações e ensinamentos do Senhor. E ele, ao longo da sua vida, ele sempre foi advertido, orientado, ensinado pelos seus pais e reconhecendo, né, a sua influência, a sua força, a sua condição de auxiliar o povo de Deus naquele contexto. Mas a palavra diz para nós também que ele tomou decisões muito erradas. Ele tomou decisões contrárias aos mandamentos do Senhor. Ele agiu de forma indiferente, agiu com incredulidade, agiu com dureza de coração, agiu com rebeldia, com rebelião. E ele então fez diversas coisas que estavam ali reprovadas por Deus, condenadas por Deus e que ele não deveria fazer. Ele, podemos até dizer, que ele brincou com as coisas de Deus, brincou com os ensinamentos do Senhor. E esse texto do capítulo 16 fala sobre Dalila, uma mulher em que Sansão se apaixonou. Alguém pode até dizer, mas qual o problema? Ele se apaixonou por uma mulher, mas Deus havia dito que ele não deveria agir dessa forma, que ele não deveria agir dessa maneira. E de repente, Dalila foi um tropeço para Sansão. Ela então o importunava. Diz o texto que ela, de tanto importunar, ele abriu todo o seu coração, o seu segredo, falou da sua escolha, o seu nascimento, e escolhido por Deus para ser uma bênção. E ele então falou tudo para
Dalila. E a partir daí, então, depois de brincar com Dalila algumas vezes, e que agora, então, ele fala a verdade, Dalila fez com que seu cabelo fosse cortado, suas tranças fossem cortadas. E agora, então, a palavra diz para nós que ele experimenta as consequências da sua escolha e, sobretudo, as consequências do seu pecado. Se você estiver atento ao texto lido, a palavra de Deus então diz para nós que ele pensou consigo mesmo, diante do alerta de Dalila, e ele falou: vou sair como das outras vezes. E aí então um engano muito grande. Quantas pessoas que estão assim também? Estou fazendo isso, mas sei o que estou fazendo. Eu estou errado, mas eu estou consciente. Olha, é só por um pouco, é só por um tempo. Quantas pessoas que estão brincando com o perigo, brincando com o destino eterno, brincando com Deus, com as coisas de Deus. E aqui então, a palavra diz para nós que as consequências na vida de Sansão, elas foram muito cruéis. Veja bem, mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Nós temos aqui uma realidade do Antigo Testamento que é o espírito temporário. O Espírito de Deus descia sobre os seus líderes, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, pessoas que ele escolhia segundo a sua vontade soberana. O Espírito descia. Era o espírito temporário. Portanto, quando você encontra Davi diante do pecado, quando ele pede: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele havia pecado, errado. E ele está pedindo: Senhor, mantenha-me a presença do teu Espírito em mim. Então, aqui ele perdeu a presença do Espírito sobre a sua vida. Sabemos que hoje nós temos a presença permanente do Espírito Santo, porque foi uma promessa de Deus no Antigo Testamento, cumprida no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Mas a igreja do Novo Testamento pode entristecer o Espírito Santo, pode extinguir a ação do Espírito Santo. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Uma segunda realidade que o texto nos traz também é que os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarraram-no com corrente de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Então aqui nós vemos que, como consequência da sua escolha errada, ele ficou cego. O pecado cega. Quantas pessoas que estão hoje abandonando a vida com Deus por causa do pecado, da ilusão do pecado. Quantas pessoas que estão abandonando a família por causa da ilusão do pecado. O pecado cega. Quantas pessoas estão entrando numa vida de corrupção, de desonestidade, porque o pecado cega. Quantas pessoas, e aí eu posso seguir diversos exemplos. E aqui está dizendo que eles furaram seus olhos, literalmente. Não é uma questão simbólica, mas é literal. Também eles o amarraram, diz aqui o texto, o amarraram, o agarraram ali, e aí então o colocaram dentro de um cárcere. Ele está preso. É isso que acontece, como escolhas erradas. A pessoa fica presa no lamaçal do pecado. E aí então vai sendo cada vez mais difícil a caminhada. É isso que está escrito no texto. E ele ficou ali sendo escravizado. O pecado cega, o pecado aprisiona, o pecado escraviza. Ele estava escravizado naquela prisão em que ele era obrigado a rodar aquele moinho. É o que está dizendo aqui para nós. Quantos estão escravizados com peso tremendo por causa do pecado? Mas eu quero então te alertar com esta palavra bendita do Senhor, para que você faça boas escolhas, para que você seja obediente, para que seja submisso, porque Deus nos chama para uma vida de bênção, uma vida de alegria, de segurança, uma vida de liberdade, liberdade em Cristo. E então é muito importante considerarmos as
consequências das nossas escolhas. Que Deus nos ajude, por misericórdia, que nos dê a condição de fazermos boas escolhas, para poder experimentar os benefícios tão grandes que nós temos através do chamado de Cristo para a salvação e para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai eterno, querido, amado, soberano, obrigado pela Tua palavra e pelas advertências que ela nos traz, ó Deus. Nos ajude a não somente ouvirmos, não somente a compreendermos, Deus, mas principalmente aplicarmos, ó Deus, a cada momento nas nossas escolhas, nas nossas decisões, pautarmos primeiro pela Tua palavra, pela Escritura Sagrada. Quero pedir que seja com o Teu povo, a Tua igreja, neste tempo, ó Deus, em que muitas vezes confrontados somos, ó Deus, a tomarmos decisões, ignorando, ó Deus, a Tua palavra, mas pedimos misericórdia, clamamos pelo perdão do Senhor e queremos, ó Deus, cada vez mais poder viver uma vida feliz com o Senhor. Abençoe, ó Deus, toda a Tua igreja,